De volta com o Politeia neste domingo, falando a respeito aí de vários assuntos que movimentaram a semana, a política aqui em Goiás e também no Brasil. E já chegou por aqui o professor Alberto para poder me ajudar, né, neste programa de hoje, para a gente discutir um pouquinho esses temas que mexeram com a população brasileira, né? Boa noite. Boa noite, Luzeni. Boa noite, deputado Marcos Martins. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Ô, compadre, ô, comadre, deixa a gente entrar um minutinho só na sua casa para um dedinho de prosa sobre política, tá? Que bom que a gente está junto nesse domingo à noite para falar desse assunto que tenha tudo a ver com a sua vida, tudo a ver com a sua família, tem tudo a ver com a vida do povo brasileiro, tá bom? Muito obrigada por estarmos na sua casa essa noite. E um dos assuntos é segurança e nessa semana, na verdade hoje, precisamente hoje, está fazendo aniversário de um mês aí o prazo, né, de ter se transformado em deputado estadual aqui no estado de Goiás, o deputado Marcos Martins Machado, ele que já foi delegado-geral da Polícia Civil aqui no estado de Goiás, e eu já dou boa noite e já pergunto como foi estar assumindo esse papel, né? Porque o senhor sempre foi da administração, agora legislador, que história é essa? Boa noite, Luzeni, boa noite, professor Alberto, boa noite a todos os telespectadores que estão em casa, nos dando a sua preferência nesse momento para poder discutir aqui assuntos, como o professor disse, de interesse da população. Me tornar deputado é um desafio, né? A partir do momento que você, já sendo um homem público, como eu sou há muitos anos, 30 anos como delegado-geral 2 vezes, com muita honra e muito prazer, ter participado ativamente da vida da segurança pública no estado de Goiás, concorri, né, uma eleição que é uma coisa extraordinária, né, participar junto com o povo, e fiquei numa suplência importante de uma coligação considerada pesada, tive 20 mil votos, né? Eu nunca havia disputado nenhum tipo de eleição, e hoje, realmente, fazendo um mês que nós estamos na Assembleia Legislativa, já efetivado como deputado estadual, esperando ali, dando os primeiros passos, né, Luzeni, né, pessoal? Mas imbuído aí de muita responsabilidade e consciente daquilo que eu tenho que dar resposta àquelas pessoas que confiarem em mim o seu voto. Deixa eu explicar um pouquinho para você que está em casa como foi essa história toda, né? Por que ele está assumindo agora? Porque tem um mês só que o deputado estadual Marcos Martins assumiu, né? Ele foi, então, aí um dos suplentes de uma coligação do DEM com o PSDB. Ele, mais precisamente, recebeu 20 mil certinho, né? Foi isso, deputado? 20 mil votos na eleição de 2010, ele ficou como suplente e no lugar, inclusive, de Nilo Rezende. Nilo Rezende é do DEM, ficou em primeiro, assumiu a vaga. Depois, no mês passado, ele pôde ocupar um cargo no Tribunal de Contas do município, então abrindo essa vaga na Assembleia Legislativa de Goiás, que foi quando, então, o doutor Marcos Martins, né, o delegado, pôde assumir essa vaga. E, com certeza, um desafio, como eu disse, o senhor sempre foi um administrador, sempre esteve na administração, especialmente com o governador Marconi Perillo. E agora, qual foi a sensação, como o senhor recebeu, né, ou como o senhor foi recebido também lá na Assembleia? Foi um choque ou foi dentro de casa mesmo? O que o senhor achou? Fiquei muito à vontade lá, fui muito bem recebido, tanto pelos colegas da base quanto da oposição, né? Mesmo porque a minha vida pública, pelo resultado que eu alcancei juntamente com as equipes que nós tivemos a oportunidade de comandar, foi um resultado altamente expressivo. Nós trouxemos, aliás, muitos benefícios para o estado de Goiás, né? O estado investiu no homem Marcos Martins, no delegado Marcos Martins, e que soube trazer as coisas importantes para a área da segurança pública e que culminaram aí com resultados bons. Quando eu chego à Assembleia, eu fui saudado lá, tanto pelos colegas, como eu disse, de todos os partidos, e de uma forma muito respeitosa, como é a forma que eu também gosto de tratar as pessoas, né? Respeitando a ideologia, a posição política de cada um, mas visando sempre atender o anseio maior, que é o da população.
E chegando aqui para ajudar a gente neste programa de hoje, no Polité, doutor Gilvani. Boa noite, doutor Gilvani. Boa noite, Luzini. Boa noite, professor Alberto. E prazer aqui ter meu amigo Marcos. Delegado, sou grande fã do seu trabalho e tenho certeza que a segurança pública tem muito a ganhar com mais uma pessoa no Legislativo que vem da segurança pública. Queria perguntar uma coisa para o senhor. Posso, Luzini? Você deixa eu... Claro. Mas você está falando em boa noite para o telespectador? Telespectador, boa noite. O pastor Alberto sempre fazendo aquele trabalho de oposição, sempre fazendo aquele trabalho para derrubar, né? Ele não podia esperar passar isso. Eu aqui queria dizer, Fábio, que eu cumpri a promessa. Você falou assim, Giovanni, eu quero você lá on time. Fala, Maurício, eu estou aqui on time. É verdade. Vou defender aqui o doutor Gilvani, né? Ele chegou já ávido por perguntas, por discutir as questões aí, especialmente relacionada à segurança, pelo que a gente viu, Luzini, né? a gente vem correndo para cá, eu moro do outro lado da cidade, lá no Jaú. Então eu venho para cá, 26 quilômetros fazendo de lá para cá e ouvindo você no dial, né? Ali na M1090, Na M, que é fantástico, a gente acompanha com perfeição. E quando você anunciou o delegado Marcos, eu achei interessante, porque eu creio que nesse momento hoje, que o banditismo não só se organizou, mas ainda se difundiu. Nós estamos vendo coisa aí no interior do estado de Goiás, no interior do Mato Grosso, que nós só ouvimos falar no Rio de Janeiro e São Paulo pela televisão, ou em filme americano. Eu estou certo, deputado? Deputado, delegado, como é que é o melhor jeito de chamar? À vontade. Marco, não pode chamar de Zé, porque o nome do senhor não é Zé, né? Então, o que nós ganhamos como população de termos mais uma pessoa da área de segurança pública no nosso legislativo? Eu tenho uma opinião. Eu acho que, é o que eu disse agora há pouco, doutor Giovanni, a experiência que eu trago do campo, né, da operacionalidade na área policial. 30 anos não são 30 dias, né? Eu tive, como eu repito, a oportunidade de fazer muitos cursos fora do Brasil, tive a oportunidade de fazer todos os cursos existentes na área, nacionalmente falando, de combate a crime organizado, né? E tive a felicidade de formar grandes equipes de policiais que ainda estão aí exercitando a atividade policial. Por exemplo, na área dos sequestros, nós conseguimos solução para de 100% dos casos acontecidos, principalmente na década de 90 até ano 2000. E aquele famoso, né, lá da família Zé de Camargo. Isso, né? Para nós, lá na polícia, nós falamos que todos são famosos, todos são importantes, né? Mas é porque aquele assim, projetou Goiás, né? Claro, Nós não precisamos aqui de vir gente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para elucidar, né? Exatamente, Matamos porque aqui no Goiás houve mesmo. adredemente uma No projeto preparação. Só Goiás, né? Então nós saímos da mídia negativa, vamos assim dizer, e nos tornamos respeitados no Brasil com o resultado. Depois veio uma outra fase de assaltos a banco, né? O governador Marconi nos chamou, eu já estava na direção-geral da polícia, e focamos no sentido de que as quadrilhas que estavam se sentindo à vontade em Goiás fossem pelo menos incomodadas, né? Nós, no cumprimento da lei, fizemos aí incursões sobre essas quadrilhas, conseguimos, no bom sentido, dizimá-las, prender essas quadrilhas. Felizmente, não houve tantos confrontos, né? Mas fizemos com que eles respeitassem o estado de Goiás e que aqui não se tornasse paraíso de bandido. No terceiro momento, nós partimos para o combate à roubo-carga. Eu me lembro que eu estive em São Paulo e lá nós fomos criticados no Sindicato das Empresas de Transporte de que Goiás, eles não transitariam mais com seus caminhões e carregando carga porque o roubo de carga estava fora do controle do Estado. Então nós criamos ali a Delegacia de Combate a Roubo e Desvio de Cargas. Também o resultado foi altamente positivo, deixamos a mídia negativa e passamos a operar normalmente com aqueles crimes que infelizmente acontecem em todo o mundo, né? E melhoramos muito a polícia no aspecto da inteligência e da tecnologia, né? Nós tivemos a oportunidade de estar em Israel logo após assumirmos a direção da polícia, e ali nós vimos que a tecnologia evita
o crime, evita o erro por parte da polícia e traz resultados altamente positivos, até com muita credibilidade. Porque aquelas provas colhidas e jogadas dentro do inquérito policial, quando sobem à justiça, elas não são contestadas, porque elas são provas técnicas. Então, deixamos, vamos dizer, aquela fase empírica de se prender alguém e perguntar o que essa pessoa ou aquela quadrilha tinha para contar para nós. Quando chegamos, ou chegávamos a alguma quadrilha, algum elemento, já tínhamos as condições técnicas de provar que ele era culpado. Então, eu acho que foram evoluções importantes que estão aí ainda ressoando, né, na atividade de segurança pública no nosso Estado. Temos que evoluir, claro, né? Nós temos hoje uma carência que o nosso governador Marconi Perillo tem conhecimento disso, os secretários que cuidam da parte de planejamento no Estado de Goiás também têm, que são os recursos humanos das polícias, né? Felizmente, os concursos começam a se desenvolver e a população pode ter certeza que nós, como parlamentares na Assembleia, esses projetos todos que chegam ali agora, terão uma a mais na área da segurança pública. Nós já temos lá o Major Araújo, que é da Polícia Militar, que está ali há algum tempo, e cujo colega parlamentar eu convidei a formarmos um par para defender as coisas da segurança pública naquele parlamento, para trazermos os resultados que a população espera no mais curto espaço de tempo possível. Convidar você a participar conosco aqui. Doutor Givani já chegou com vontade de perguntar hoje, discutir, debater aí as questões que movimentam a política. No 3254-1079 é o número que você pode ligar, participar, deixar aí a sua opinião, a sua crítica, fazer a sua pergunta também, porque com certeza o deputado está aqui para isso, para responder a gente, para tirar essas dúvidas que nós temos em relação aí, né, ao mandato dele e também à política aqui em Goiás. Só para lembrar aqui, ou registrar algumas participações, o Fábio, lá do Residencial Carla Cristina, parabeniza o deputado, viu, doutor Marcos? Dizendo que tem um perfil, inclusive, de secretário de Segurança Pública. O Oliveira, também de Aparecida de Goiânia, diz que a presença do senhor contribui muito para o parlamento goiano. Ele escreveu assim, que o senhor é uma pessoa de gabarito. E também o líder comunitário lá da Vila União, Ulisses, né, que sempre participa aqui conosco. Um grande abraço para você, viu, Ulisses? Ele parabeniza o Politeia, diz que eu estou muito bem, obrigada. Estou aqui, né, tentando fazer as vezes do Fábio Maurício, que está se recuperando de uma cirurgia. E manda um grande abraço para o doutor Giovani, para o professor Alberto também. Doutor Jean e deputado Fábio, né? Ele diz para o Fábio Maurício, melhoras, amigo. Então estão aí algumas participações registradas e com certeza você pode participar com a gente aqui também. 3254-1079. O professor Alberto já quer participar aqui com a gente também. Eu queria aproveitar essa oportunidade, porque tem alguém da segurança pública e que tem essa experiência, tem esse cabedal que o deputado Marcos Martins tem, para esclarecer algumas coisas, até me dar um norte a respeito de algumas coisas, algumas discussões, tá? Como o senhor agora está no âmbito legislativo, político, né? Muda um pouquinho o foco, mas eu queria começar a tratar de algumas coisas, porque a gente teve um sucesso no cinema brasileiro, que é o Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, e no 2 nós percebemos que o protagonista principal, ele era uma pessoa extremamente operacional, e aí ele tem que sair do operacional e começa a ter uma posição política motivada por duas questões básicas, que são duas irmãs gêmeas do Brasil, que fazem muito mal à sociedade brasileira, que precisam ser enfrentadas, que é a corrupção e a impunidade. Em função dessa motivação que ele encontra, inclusive dentro da própria polícia no Rio, né, da questão da impunidade, da corrupção ali presente no Rio, e isso muito presente no meio político, ele é motivado a participar da vida política, ele vai para a vida política. E o senhor colocou algumas coisas aqui sobre a importância de que a própria segurança pública precisa se evoluir. Essa sensibilidade o senhor tem, o senhor conhece a realidade, o senhor conviveu com isso no dia a dia. O senhor levantava de manhã pensando em segurança, dormia pensando em segurança, o senhor passava o dia resolvendo problemas de segurança pública no Brasil. E o senhor falou que tem que evoluir, aí fica a pergunta, onde evoluir? O senhor falou já na questão de recursos humanos, na questão estrutural, né, que são características básicas de quem está no executivo. Mas o senhor vai para o legislativo agora. E aí eu quero falar para o senhor, o Brasil, a sociedade brasileira, os políticos, quem está como agente
público hoje, na característica de legislação, está pronto para discutir a questão da legislação brasileira com relação à segurança, com relação aos cuidados de proteção da sociedade? Porque nós estamos aí abrindo uma discussão agora sobre a maioridade. A maioridade está sendo uma discussão agora polêmica, né? Porque existe um grupo, não, nós temos que baixar a maioridade para 16 anos. Porque o caboclo tem 16 anos, o rapaz que tem 16 já tem ciência do que está fazendo, ele tem que ser responsabilizado por isso. Já tem outro grupo que fala, estão querendo responsabilizar o grupo de 16 anos para prender e colocar na cadeia. Vai ser mais um grupo que vai ficar preso dentro do sistema penitenciário falido. A questão é, claro que o senhor pode tratar dessa questão da maioridade, mas a questão que eu gostaria de saber é sobre isso. Nós temos condições hoje políticas, ambiente político, o senhor vê isso com um mês que o senhor está na política, eu sei que é pouco, mas só tem experiência da bagagem de segurança, para falar da legislação, falar de reforma de Código Civil, falar de reforma de Código Criminal, falar de reformas de códigos, porque o que a gente percebe hoje que a legislação que tem vindo, as PEC que tem vindo, elas só estão diminuindo a força de coerção da segurança pública. Nós sabemos disso. Todo telespectador aqui tem consciência hoje de que hoje prender não fica preso por muito tempo. Até porque o sistema não corrige mais. Né? Então o senhor sente que o Brasil tem condições, agora como membro do Legislativo, para discutir questões sobre segurança da cidadã, resolver, tentar tratar desse assunto de forma direta, franca mesmo? O senhor vê essa possibilidade no Brasil, caminhar para esse sentido? Professor, eu vejo da seguinte ótica. A falta de interesse, a falta de vontade política é uma barreira que nós precisamos trabalhar urgentemente. Aqui no Brasil as coisas acontecem de improviso, né? Muito sazonal. Acontece um crime, em função desse crime, cria-se uma lei, aprova-se em 24, 72 horas, e depois essa lei cai no esquecimento. Mas vamos assim, no âmbito nacional, ver a responsabilidade, por exemplo, do Poder Central. Por que no Brasil nós não temos o Ministério da Segurança Pública? Nós temos Secretaria Nacional de Segurança, Senasp, nós não temos um fundo constitucional, como tem a educação e como tem a saúde. Mas o governo federal deixou nas mãos do Estado. Deixou nas mãos do Estado, e que, às vezes, penaliza até o próprio município, que já está falido, e que arca com aluguéis, combustível, e não pode arrumar pagamento de comida para preso, o município está penalizado. Então, se o governo central, o governo federal, reúne na parte financeira impostos na ordem de 70 e poucos %, e deixa o problema da segurança por conta dos estados, aí eu não vejo uma saída a curto prazo. Mas se discutir isso em Brasília, as leis que nós obedecemos são federais. Nós temos uma Constituição Federal, as leis federais, e aí nós vamos baixar aqui para as leis estaduais. Nós não podemos alterar essa legislação, certo? Nós não podemos. Agora, forçar, fazer movimento, a movimentação popular, porque a continuar da maneira que está, nós todos, sem nenhuma exceção, não é porque é policial, porque usa uma arma, porque usa uma farda, que vá se livrar dessa situação. Nós estamos indo para um momento de penúria, já estamos vivendo esse momento. Agora, aliado a isso, tem essas situações, a menoridade, o sistema prisional, o sistema social. Esses dias discutiu-se aqui o problema dos moradores de rua ou pessoas em situação de morador de rua, em situação semelhante. Houve uma incursão do governo federal, através da ministra Maria do Rosário, secretária nacional dos Direitos Humanos, que queria federalizar os crimes que estariam acontecendo aqui em Goiás, querendo jogar a segurança pública do Estado em nível zero de competência. Eu, até num pronunciamento, repudiei de forma incisiva de que isso estava mais para o campo político do que para o campo das discussões democráticas. Por quê? Comprovadamente,
nós temos números, não só da polícia, mas do próprio Ministério Público que acompanha o trabalho policial, de que esses crimes não têm nada a ver com grupo extermínio. Pode haver 1, 2, 3 mortes que ainda estão em apuração, praticado por 1 ou 2 do mesmo segmento. Está em apuração, vamos aguardar a apuração. Mas os outros, dos 31 ocorridos, não teve nenhum vínculo. E nós, do Estado de Goiás, pagamos um preço, talvez por ser administrado por um governador da oposição, de que a polícia de Goiás, a segurança pública de Goiás não estava agindo. Então, essas vontades, elas têm que sobrepujar o problema do idealismo e do momento político que cada um vivencia. Nós temos que olhar a coisa como um todo. Nós somos um país de extensão extraordinária. Se você pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, que é a base da história dos filmes de Elite 1 e Elite 2, Tropa de Elite 1 e 2, você veria que no primeiro momento o Tropa de Elite 1 ele combate a criminalidade. No segundo é o problema interno. Por quê? Cria milícia e tal. Nós combatemos aqui essa situação. Há 20 anos atrás eu tive a oportunidade de dar uma palestra para os oficiais do Rio de Janeiro e disse naquela oportunidade que a polícia do Rio de Janeiro, a segurança pública lá e a bandidagem era típica em relação ao Brasil. Lá existiam as suas favelas, as suas milícias e que a guerra começava quando um não respeitava o limite do outro. O que aconteceu? Aconteceu o que eu ouvi na Itália em 97, num curso que nós fizemos. Se o Brasil não correr agora, daqui 10 anos, em 97, vocês não são só um país que a droga para e depois segue para outros rumos. Vocês vão ser o maior consumidor de droga do mundo. Mas, deputado, deixa eu só cortar o senhor me perdoa só um comentário, dentro daquilo que o Alberto perguntou, mas agora o senhor vai estar, por exemplo, o senhor estará até ainda esse ano discutindo o orçamento para o ano que vem, é isso? Isso. E quando o senhor estiver discutindo o orçamento, o senhor vai ter uma margem para poder, inclusive, pedir verba. E o senhor ainda pode, através do seu discurso, das suas moções, dos seus projetos, ajudar a fazer o encaminhamento de recursos para a nossa polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Claro. Né? Acho que é essa um pouco a expectativa que se tem. Porque não é só nós dizermos... Eu queria complementar também. Eu queria complementar também a pergunta do senhor, porque a gente vê o seguinte, que a gente sabe que tem limites, que eu acredito que o deputado vai falar, olha, nós temos um limite X, um percentual que é destinado para isso, para aquilo e para segurança também. Agora, a gente viu no caso do Rio de Janeiro, já que o senhor citou, que quando o governo quis, e quando não só o governo estadual, o governo federal também quis, colocou-se meios, né, estrutura para que o crime fosse debelado. Diminuíram, né? Que não acabou todo o crime ali. Paliativamente, mas, assim, né? Um paliativo. Mas o professor perguntou em nível... Deu uma questão, assim, uma sensação de segurança a mais, não só para o Rio de Janeiro, mas também para toda a população brasileira. Falando assim, poxa, o governo agora está agindo e resolveu. Em parte, a gente sabe que em parte, mas a sensação para os brasileiros é que resolveu. Que tem por detrás disso um interesse político muito grande, que é a Copa do Mundo e a Olimpíadas. E as Olimpíadas. Na verdade, estão limpando o Rio de Janeiro para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Tá, mas aí eu pergunto... se preparando para isso. E como vai ficar depois, professor Alberto? É isso que eu queria saber. O que o senhor acha disso tudo? E assim, como um membro hoje do Legislativo, eu falo para o senhor um apelo, faço um apelo como cidadão. Por favor, alguém tem que levantar uma bandeira para melhorar esse sistema nosso. E se o senhor levantar, o senhor que tem uma experiência operacional fantástica, de mais de 30 anos de carreira, conviveu, se o senhor começa a levantar uma bandeira, eu vou dizer que a pessoa tem uma carreira política brilhante. Certo? Se o senhor começa a levantar uma bandeira séria, compromissada, e começar a trazer assuntos que precisam ser discutidos na população e provocar o poder executivo mesmo a tomar atitude, seja ele federal, seja estadual, municipal, com proposta que o senhor sabe onde está a essência do problema, o senhor sabe onde está a questão corrupção, impunidade dentro da própria polícia ou mesmo no meio da sociedade, só vai fazer uma bandeira, um bem-estar para a população que vai fazer só ter uma projeção política fora de série. E agora tem críticas também, tem gente dizendo que essa criminalidade, até o doutor Giovanni falava aqui, né, que nunca se tinha visto tanta violência no interior. Bem estruturada. Exatamente. Depois disso tudo acontecido. Então tem gente dizendo que a violência saiu de lá e agora está migrando. E o pessoal que saiu de lá agora está se colocando em pontos. Aqui no Politeia,
quando começaram a debelar o crime organizado do Rio de Janeiro, eu e o Alberto aqui nessa bancada nós falávamos, se o estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, se nós não fechar fronteira e a polícia aqui foi enérgica, não estou falando para matar não, né? Ser dura. Mas firme. O nosso judiciário rápido para poder estruturar, nós íamos colher os frutos dessa desorganização, né, desse desbarateamento no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. E é o que aconteceu. O pessoal migrou para cá. Nós estamos tendo crimes fantásticos de assalto a gado. O pessoal está roubando gado aí de caminhão. Essa estrutura organizacional não é típica aqui do Goiás. Não é típica aqui do Goiás. Eu quero até ouvir o delegado sobre isso. Eu estou com o Luiz Rézio. Ele fez um comentário, inclusive, no seu portal do Face. Né? O que ele comenta? Ele fala assim que ele estava um pouco preocupado que o comandante Silvio havia dito que o efetivo da PM, por exemplo, que é a nossa polícia, essa que aparece, né? A preventiva, né? Que a PM ela está com a metade do efetivo. E ainda ele reclama de que mesmo sendo feito o concurso, até esse pessoal está maduro para que eles possam realmente participar e etc., vai demorar muito tempo. E grande parte da estrutura da PM, ela está no combate de coisas que não é exatamente a violência. Tem muita gente fazendo certas atividades que poderiam ser, né? O câmera está exigindo que eu olhe para lá e paga meu salário, eu preciso olhar para cá, se ele corta meu salário aqui. Então, o que acontece? Que muita gente está fazendo o serviço da PM que poderia ser feito, por exemplo, em escola militar, batalhão florestal e etc., que poderia ser terceirizado, poderia estar com a mente comandada pela PM, mas poderia estar com estrutura privada. Algo aqui que o deputado colocou, que é algo que tem que se colocar uma indagação. Hoje está se formando a Guarda Civil Municipal para começar a ocupar um espaço sem recurso. Mais uma vez, está se criando uma história, está colocando um peso em cima do município. Bota um peso em cima do município que está como o delegado falido. E o município não tem verba para isso. Nós estamos voltando a discutir um assunto, nós estamos falando várias vezes aqui. Se não tiver uma discussão sobre pacto federativo desse país, sério, gente para levantar a bandeira no Congresso Nacional e falar, opa, o Estado Federal que arrecada 70% dos impostos vai ter que assumir compromisso de 70% das despesas que tem com o cidadão. Não adianta ficar criando aí estrutura, entregando para Estado, para município, tomar conta e sustentar, que não vai dar conta. Claro. Guarda Municipal, isso para mim soa como uma agressividade, uma incompetência do governo federal com as políticas de segurança. Não, eu concordo, só um pouquinho, Alberto. Certo? Eu concordo sem com a recurso, filosofia. Com a ideia boa, agora sem recurso. Polícia Metropolitana, não é? Polícia Metropolitana, Guarda Municipal. Essas discussões eu concordo plenamente. O problema que eu não concordo é que elas sejam feitas em separado. Por que é que você tem especialista de médico, quando você vai para médico, chega um determinado momento em que você vai tratar com idoso, né? Geriatra. Por quê? Porque todo funcionamento orgânico da pessoa, depois de uma certa idade, eu tô com 45 anos, eu quero chegar um ser um idoso organizado. Então, com 45 anos, eu já estou indo no geriatra. Por quê? Eu quero organizar todo o meu interior para que eu chegue com saúde. Não está acontecendo isso com a nossa segurança pública. A Polícia Federal puxa para um lado, a Polícia Militar para outro, a Polícia Civil para outro. Agora está estruturando a Polícia Civil. Não, Polícia Civil não, a Polícia Municipal. E ainda tem um exército de segurança privada. O Marcos também tem condição de falar isso para nós aqui. E muitos deles sem qualificação. Quantos crimes estão acontecendo aí por pessoas que são da segurança privada? Minha pergunta é a seguinte, isso tem conserto? Bem, e agora vou pedir para o senhor esperar. Só um segundinho, porque nós vamos ter que fazer um break. Vou deixar você aí curioso com relação à resposta do Dr. Marcos. Enquanto isso, viu que o assunto é polêmico. E ainda tem a política nacional, política municipal, política estadual. Exatamente. É muita coisa. Vou deixar então essa pergunta do Dr. Giovanni para depois do bloco comercial. E você fique aí aguardando, porque eu tenho certeza que o assunto ainda vai gerar muito pano para manga hoje aqui no Politeia. Já já a gente volta. Mais um pouquinho.